Muitas vezes tenho dito que, se pudesse ser um jovem de 25 anos, se Deus aparecesse na plataforma esta noite e dissesse: vou fazê-lo voltar aos 25 anos, você permanecerá aí por 1 milhão de anos, e o farei rei sobre todo o universo. Tudo estará sob seu comando. Ou lhe darei 100 anos de miséria e aflição, e desgosto e tristeza, mas ao fim desses 100 anos eu lhe darei a vida eterna. Mas ao fim do 1 milhão de anos você estará perdido. Ou eu diria: Senhor Deus, não tenho que esperar mais para fazer a minha escolha. Que eu tenha os 100 anos de miséria e aflição, qualquer tipo de morte que tu escolhas para eu morrer, somente, Senhor, dá minha vida eterna. Pois ainda que eu possuísse o mundo inteiro e fosse rei por 1 milhão de anos, ao fim daquele 1 milhão de anos eu me tornaria uma criatura destinada ao inferno por toda a eternidade. Mas não importa quão ruim seja a minha sorte aqui ao fim da minha vida, se tenho a vida eterna eu viverei continuamente na bendita presença de Deus para todo sempre. Do que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e no final perder sua alma? Quem ama sua vida perdê-la, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la para a vida. Oh, eu diria: Senhor Deus, não tenho que esperar mais para fazer a minha escolha. Que eu tenha os 100 anos de miséria e aflição, qualquer tipo de morte que tu escolhas para eu morrer, somente, Senhor, no final da minha vida eterna. Não tenho que esperar mais para fazer a minha escolha. Que eu tenha os 100 anos de miséria e aflição, qualquer tipo de morte que tu escolhas para eu morrer, somente, Senhor, no final da minha vida eterna. Pois ainda que eu possuísse o mundo inteiro e fosse rei por 1 milhão de anos, ao fim daquele 1 milhão de anos eu me tornaria uma criatura destinada ao inferno por toda a eternidade. Mas não importa quão ruim seja a minha sorte aqui ao fim da minha vida, se tenho a vida eterna eu viverei continuamente na bendita presença de Deus para todo sempre. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e no final perder sua alma? Quem ama sua vida, perdê-la, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la para a vida. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Todo aquele que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, para que se produza ainda mais, a gente precisa ser limpado. Por isso que às vezes a gente sofre tanto. É Deus nos limpando, tirando todo o fruto que às vezes já passou do tempo e que precisa ser renovado. Os galhos, as folhas secas que vão ficando, Deus precisa ir limpando. Por isso que a árvore, ela se renova a cada estação e produz o seu fruto na sua estação. E é o que Davi falou, que nós temos que ser como ribeiros plantados, como árvores plantadas junto ao ribeiro das águas, que no seu devido tempo na sua estação produz o seu fruto. Temos que ser podado a cada dia, amém? Aí diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho
falar. Então o que nos limpa? A palavra. Se não for a palavra, nada nos limpa. Não adianta eu tentar com a força do meu pensamento. Eu vou tentar me limpar disso, irmão. É a palavra que nos limpa. Conhecereis a verdade vos limpará, vos libertará. Amém? Então por isso que muitas vezes é difícil a gente ceder a palavra, porque a gente sabe que a palavra que está certa e nós estamos errados. Mas muitas vezes nós queremos bater o pé e não assumir que estamos errados. Queremos ainda encontrar alguma coisa que venha fazer com que Deus aceite o porquê que eu estou agindo contra a palavra. Mas não adianta, igreja. Quem dentre vós me convence? Não tem como. Somente a palavra para nos limpar. Amém? Aí ele diz, no 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém, igreja? Então veja bem, essa palavra ela é um pouco interpretada erradamente, porque quando diz assim, sem mim nada podeis fazer, ele não está se direcionando a qualquer pessoa, todas as pessoas da terra, porque as pessoas dizem assim, não, tudo que é feito é da permissão de Deus. Sim, de fato, mas nós já aprendemos que temos a permissão de Deus e a vontade soberana de Deus. Amém? Então quando ele diz assim, ó, sem mim nada podeis fazer, ele não está dizendo no sentido que você não pode fazer nada sem que você, ou seja, sem ele você não pode fazer nada. Porque quantos não tem Deus e faz o que quer da vida? Quantos ficam ricos sem ter Deus na vida? Quantos possuem muitas coisas sem ter Deus na vida? Quantos matam um ao outro sem ter Deus na vida, ou faz uma coisa boa sem ter Deus na vida? Então quando ele diz sem mim nada podeis fazer, não é no sentido de fazer qualquer coisa. Ele está dizendo, sem mim você não pode produzir um fruto bom espiritualmente dizendo. Então é isso que ele direciona a palavra. Se você não tiver em mim e eu em você, você nada pode fazer no sentido de produção de frutos. Não é nesse sentido que você não pode fazer nada. Amém? É a mesma coisa eu falar, irmão, eu não posso pegar isso aqui, ó. Sem Deus eu não posso fazer isso aqui. Não é nesse sentido, entendeu? É no sentido que você não pode fazer nada como benefício espiritual para si sem Ele. Você pode tentar de tudo, mas sem Ele nada podeis. Você pode ser feliz sem Ele? Não. A felicidade que está aí fora é enganosa, é falsa. O dinheiro pode até te proporcionar algo passageiro e momentâneo. Olha Salomão, igreja. O homem mais rico que pisou na terra. Provou de tudo que ele queria. O povo trazia de toneladas de ouro para Salomão. Nos dias de Salomão, prata era insignificante. Tudo que ele teve, conseguiu, conquistou, possuiu. No fim da vida ele diz, eu descobri que tudo isso é vaidade, correr atrás do vento. Amém? Então a felicidade fora de Cristo, a felicidade não é proporcionada baseada em coisas materiais, amados. Isso é algo espiritual aqui dentro. Por mais que você não tenha nada o que comer em casa, mas aqui dentro há alegria. É isso que nós temos que buscar. Construir tesouro onde o ladrão não rouba, a traça não consome, a ferrugem não destrói, é no reino de Deus. Aonde tiver o coração, ali estará o seu tesouro. Ou aonde tiver o seu tesouro, estará o seu coração. Amém? Então quando ele diz, nada podeis fazer sem mim, é nesse sentido. Você não pode produzir nada de benefício espiritual para si sem Ele, porque Ele é a semente, Ele é a videira, é Ele que dá vida e nós somos uma rama. E quando se corta um galho da árvore, o que acontece? Seca, morre. Amém? Aí ele diz aqui, no versículo 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanho e lança no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém? Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim tornareis meus discípulos. Amém, irmãos? Então até aí, né? Então isso mostra para nós, amados, que se a palavra dele não estiver em nós, então nós nada conseguiremos produzir. Nós podemos
por um limitado tempo, tentar acreditar que eu estou produzindo coisa boa e que eu sou feliz, que eu sou alegre, que está tudo bem. Mas não está tudo bem. Fora da palavra, fora de Cristo, não há alegria, não há felicidade, não há prazer, não há satisfação de nada. Tudo é enganoso. E quando você cai na realidade, você vê que algo está faltando em você. E essa falta é somente Ele que pode preencher. Nada pode preencher esse coração, o seu coração, a não ser Cristo. Então, se nós já entendemos que se não for Cristo, nada pode me preencher, então por que ainda muitas vezes batemos a cabeça querendo preencher com outras coisas? Ou pensar talvez que eu deva escolher um outro caminho, ou que existe uma coisa melhor fora de Cristo. Não há nada, igreja, porque nele habita toda a plenitude da divindade. Nele está escondido todo o mistério da ciência, da sabedoria, do amor, da paz, da alegria, da pureza, da justiça. Tudo está em Cristo. Tudo foi feito por meio dele e para ele. Porque por ele e para ele são todas as coisas. Então tudo que você e eu precisamos, nós vamos encontrar na onde? Em Cristo. Amém? Por isso que eu não posso produzir nada se eu não tiver nele. Eu posso abrir igreja, eu posso pregar, ganhar vida, ganhar alma, posso fazer muita coisa, mas aquilo não é benefício para mim mesmo diante dele. Eu estou demonstrando apenas uma coisa que os cristãos almejam fazer, que é crescer suas igrejas, encher suas igrejas, fazer muitas coisas para o reino, amém? Mas se a palavra real, revelada, não tiver, eu estou tentando fazer uma coisa, mas não está sendo frutífero para o reino de Deus espiritualmente falando. Eis a surpresa que a gente leu em cultos passados. Senhor, eu fiz tanta coisa, eu nunca te conheci, como é que você fez alguma coisa para mim? Amém, igreja? Então esse conhecimento, essa comunhão, se não tiver a palavra dele, ele em mim e eu nele, eu nada posso produzir. Amém? Eis a importância da palavra de Deus revelada em nossa vida. Ela se torna parte do seu viver, do seu dia a dia. Você respira, você fala, você trabalha, você levanta, você dorme, você acorda, você lava a louça, você limpa a casa. Tudo a palavra está motivando você em todo momento. Tudo que você faz, a palavra está fazendo você amadurecer em tudo. Então se a palavra não estiver em nós, nós estamos perdidos. Tudo que nós vamos produzir são folhas secas, frutos murchos. Sabe aquele fruto madurado do sol que engana? Você chega naquela, nossa, madurinha, a hora que você morde é madurada no sol, tá? Aquele amarelo falso, enganoso, né? Cor pálida, é enganoso, amém? Se não for um fruto que vem dele, de nada vale. Amém, meus amados? Então só para a gente refletir, se eu não tiver nele, ele em mim, eu nada posso fazer, amém? Então vamos voltar no nosso estudo aqui. O irmão Branham chegou a citar um exemplo sobre alguém que tinha uma representação em Cristo e outro que não possuía, na mensagem O Futuro Lar da Noiva Celestial, pregado em 64. Agora, essa pequena mulher, sua primeira vida aqui em cima, ela era uma prostituta. Ela estava lançada a se perder. Porém, no profundo dela, aqui, havia simplesmente um pouquinho de entendimento. Eu sei que quando o Messias vier, aquilo estava ali. Observe quando Jesus veio e manifestou a palavra. Ora, a palavra discerniu os pensamentos que estavam no coração. Como Hebreus 4 diz, que isso será, Hebreus 4:12. A palavra era um discernidor dos pensamentos do coração. E ele veio como filho do homem, o profeta. O que aconteceu? Aquele sacerdote unicamente com ensinamento intelectual disse, ele é um diabo, porque é disso que a sua denominação o chamou. O que fez isto? Ele não tinha representação. Então aquilo se enegreceu para ele. Mas esta mulherzinha não tinha nada para apresentar. Ela era tão suja, imunda quanto podia ser. Mas veja, em seu profundo ela tinha representação. E então ela estava buscando que isso fosse feito carne. E quando ele disse, vá e busque seu marido e venha aqui. É aquela questão lá de João, capítulo 5, de Jesus e a mulher do poço de Jacó, né? Ela disse, Senhor, eu não tenho nenhum marido. Ele disse, você disse a verdade, porque você tem 5, e o que você tem agora não é seu. Você tem tido 5, esse faz 6 que você tem. Ela disse, Senhor, você não é Beelzebul, eu percebo que você é um profeta. Agora nós sabemos que o Messias, o qual é chamado Cristo, virá. Quando ele vier, ele fará isto. Ele disse, eu sou ele. Não houve mais dúvida. Você não pode explicar isso.
Ela viu, ela creu naquilo, porque o que fez aquilo a ela, aquilo a redimiu. Agora observe, ele veio a ser um redentor. É isso mesmo. O que significa redimir? Trazer de volta. Trazer de volta para o lugar onde primeiro estava. Nós estávamos em Deus. E agora, um por um, Deus está trazendo todos os seus filhos de volta ao lugar onde primeiro estavam, que era em Cristo. Porque ele não obteve o sacerdote, ele nunca esteve ali em cima. Ele não tinha representação. Ou seja, ele não foi o eleito em Cristo. Não tinha genes. Não era atributos de Deus. Certamente que Deus sabia que ele algum dia existiria. Deus tinha presciência disso, mas ele não o conheceu de antemão como um atributo seu. Ele não o viu quando contemplou o seu filho lá no princípio. Mas quando Deus lá no princípio olhou para seu filho, ele viu aquela mulher samaritana nele. Ele veio para redimir aquilo que tinha caído. Na queda, isso conseguiu enredar aquela moça, mas Deus a tinha em seu pensamento antes da fundação do mundo, e ele veio para limpá-la. Nós não tínhamos uma representação, mas estávamos na mente de Deus. Portanto, ele nos pré-conheceu. Então ele sabia que ele tinha uma vida eterna. Vê onde o sacerdote que fez a ele o enviou diretamente de volta ao seu destino. Ele, para começar, não tinha nada, unicamente o ensinamento intelectual. Agora ouçam, amigos, se a única coisa que você tem é o ensinamento intelectual, obtenha algo diferente disso. Agora ouçam, amigos, se a única coisa que você tem é o ensinamento intelectual, obtenha algo diferente disso. E você nunca será capaz de obter isto a menos que você tenha obtido representação. Então o contraste que o irmão Brana faz entre a mulher samaritana do poço e o sacerdote que estava no templo representando Deus, olha a diferença, amados. Do que o sacerdote chamou Jesus? De Beelzebul. E do que aquela mulher prostituta reconheceu ele como quem? Como profeta, ou seja, como Messias que a Escritura prometia. Então veja a diferença, igreja. Você tem um homem que está ali sendo um sacerdote ou sumo sacerdote, cumprindo todos os requisitos da lei, porque o sacerdote ou o sumo sacerdote, eles tinham que, baseado na lei, ser irrepreensível, não podia ter nenhuma acusação contra eles, senão eles eram até apedrejados, mortos, tirados do cargo, colocado outro no lugar, amém? Então veja, diante dos homens, diante dos olhos, um homem irrepreensível, amém? Como um grande homem conhecido hoje, um grande pregador, um grande padre, um grande papa, ou seja, pessoas que as pessoas veneram como sendo o próprio Deus na terra. Mas olha como Deus vê diferente as coisas. Quando Jesus se deparou com os sacerdotes e pregou e fez milagres, o chamaram de demônio, filho de Satanás. Mas quando ele se deparou com uma mulher prostituta, então veja bem, igreja, o exterior dela, ela era uma prostituta, havia tido 5 maridos e estava com um sexto que nem era dela. Então, exteriormente falando, ela era uma prostituta. E quantos julgavam aquela mulher pelo que ela fazia? Praticamente a cidade inteira. Porque na época tais pessoas ficavam isolados. Por isso que ela estava sozinha no poço, porque tinha um determinado tempo em que as mulheres puras iam e mais tarde as desprezíveis iam sozinhas, para não se misturar com as outras. Então Jesus passa justamente no horário em que aquela mulher impura foi buscar água. Amém? Então veja, igreja, quando Jesus começa a conversar com ela, né? O profeta dá esse exemplo em comparação com o ministério próprio dele, que ele conversava com as pessoas até que captasse o espírito da pessoa e entrasse na vida e no passado da pessoa. Então foi isso que Jesus fez. Me dá água aí, mulher, me dá água de beber, captando o espírito. E quando Jesus capta o espírito dela e vê quem ela é por dentro, amém? Ele chamou aqueles sacerdotes irrepreensíveis de filhos do diabo. Vós sois como vosso pai, que é o diabo. Mas quando ele se depara com uma prostituta, ele chama ela de diabo? Ela chama ele de diabo? Não. Então, como eu e você vamos poder olhar agora, passa um olhar para o mundo agora, amém? Quantas pessoas impuras nós nos deparamos todo dia? Quantos estão aqui no Puxa-Faca, ou por aí, ou lá no Guanabara, né, que é ponto de prostituição, de homens e mulheres, toda aquela coisa toda. Como eu e você vamos saber o que está dentro deles? Nós não sabemos. Nós não sabemos.
Amém? Um homicida, um assassino, um traficante, uma prostituta, seja quem for, nós não sabemos o que está. Mas, irmão, por que eles agem assim? Pela queda que teve no pecado que entrou no ser humano. Então, se Cristo veio para... Então, veja bem, irmãos, o plano da redenção consiste em quê? Em trazer de volta aqueles que já estavam em Cristo lá antes da fundação do mundo. Por isso que Jesus falou: ninguém vem a mim a menos que o Pai o traga. Deus falou: meu filho, vai na terra e salva os meus outros filhos que estão perdidos lá no pecado. Traz eles de volta para nós, porque eles estavam em ti no começo. Então, quando aqueles sacerdotes desprezavam Jesus, eles não tinham representação, eles não haviam estado em Cristo antes que o mundo fosse criado. Por isso eles foram chamados sementes do diabo. Mas aquela mulher havia uma representação. E como que aquilo foi captado? Quando ela diz: eu sei que o Messias há de vir, ou seja, havia uma esperança e uma fé na palavra. Então, o que Deus busca no ser humano e o que Deus encontra no ser humano para revelar o seu filho nele? Uma esperança lá dentro. Não é o exterior, igreja. O exterior pode estar todo podre, perdido, negro, em trevas. Mas se lá dentro há uma coisinha desse tamanhozinho, é disso que Deus precisa para injetar a sua salvação lá dentro. Para confirmar aquilo que já está lá dentro. Por isso que salvação não se conquista com esforço. É o que você já é. Apenas Ele revela para você. Tá vendo, meu filho? Você esteve longe de mim esse tempo todo. Agora você é meu. Vem aqui. Você já percebeu a alegria de um filho que foi tirado da mãe, da maternidade, depois de anos? Reencontra a mãe? Não há prazer maior. Não há amor, não há alegria maior. Imagina aquela satisfação da mãe que teve seu filho tirado da maternidade, sofreu a vida inteira, pensou que até estava morto o filho, mas de repente reencontra 20 anos depois. É o mesmo amor, é o mesmo carinho que ela teve, guardou as roupinhas, guardou tudo aquilo que ela comprou, né, fez todo enxoval, mas não teve seu filho perto. Ela guardou aquilo a vida inteira. E quando ela encontra aquele filho grande, aquilo que já está aqui aumenta ainda mais, porque agora ela está vendo visivelmente. Então é esse amor do Pai conosco, com o Filho dele, amém? Mas fica a pergunta de novo: como você vai saber quem é filho de Deus? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Julgamos pelo exterior, e nós julgando pelo exterior, nós cometemos pecado, porque não sabemos. Por isso que Paulo diz: não julgueis nada antes de tempo, até que venha um tempo em que os segredos dos homens serão manifestados, e cada um receberá de Deus o seu louvor. Amém? Então, visto que nós não sabemos quem é filho e quem não é, você vai saber se você é ou não. Mas saber se eu sou ou eu saber se você é, isso eu não posso saber. Somente você saberá, porque o Espírito te identificará com ele. Então, visto que nós não sabemos quem é filho e quem não é, nós não podemos julgar pela aparência. Porque quando você julga a aparência, só Deus sabe o que ele passa dentro dele. O sofrimento, a falta, às vezes ele não consegue, mas se ele é filho, vai chegar um momento que Deus vai o resgatar. Então o que Deus faz, igreja? Ele deixa nós seguir com o nosso suposto livre-arbítrio até um determinado tempo. Ele deixa que nós façamos tudo que a gente quer na terra, amém? Bata a cabeça daqui, bata a cabeça de lá, mas chega um momento que ele puxa a reta e fala: opa, até aí. Quando ele vê que você está prestes a morrer no mundo, aí ele fala: opa, agora é o momento do resgate. Por isso que entra o plano da redenção. Redimir significa trazer de volta ao original. Amém? Então, ou seja, você volta a ser o que você era antes de você vir ao mundo. Você passa a ter uma representação, uma identificação com o Pai antes que você viesse ao mundo. Então veja, igreja, como eu disse no culto passado, olha que lindo plano, que plano bonito. Agora veja, aonde entra o sistema denominacional nesse plano? Em lugar nenhum. Não tem nada a ver com igreja denominacional, você está entendendo? É um plano pessoal de Deus com você e comigo. Você não precisa de um grande pregador, você não precisa de um grande homem, de uma grande mulher. Não, você precisa se render ao chamado e à voz da águia mãe que está te chamando: voa para as alturas. É disso que nós temos, é a isso que nós temos que nos render a cada dia mais. Por isso que o plano da redenção,
é repetitivo, sempre a gente está citando, até que aquilo entre dentro do coração e fique fixado, como uma estaca fixada, para que ninguém tire aquilo. O diabo vai dizer para você que não é filho, que você não é ninguém, baseado no que você faz ou deixa de fazer. Mas Deus olha para o seu interior, e é isso que importa. Amém, meus irmãos? Quem olhava para aquela mulher não dava nada, nunca imaginava que ela era uma filha de Deus. Mas o filho de Deus ali, o primogênito, pôde identificar: vem, porque você é uma das minhas irmãs, minha filha. Vem que agora você vai ter contato, mesmo que eu tenha com meu pai, agora você vai ter também. Amém? Porque foi isso que Jesus veio mostrar para nós. A unidade que ele tinha com o pai, agora nós temos que ter essa mesma unidade. Calma que nós vamos chegar na mensagem unidade, aí você vai entender mais ainda, amém? Mas mostrando aqui, o que o irmão Branco está tentando mostrar para nós é a representação. Tem pessoas que têm uma representação em Deus através de Cristo desde a eternidade passada, amém? Mas os que não têm, por isso que ele diz: eu nunca vos conheci. Não tinha representação nenhuma, não tinha semente, não tinha vida, não tinha alma predestinada a nada, só tinha uma vida religiosa. Imagina a surpresa daquele sacerdote quando ele morreu. Nossa, eu pensei que eu era tão religioso na terra, e olha para onde eu vim. Se as pessoas pudessem voltar à terra para falar o que é o inferno, né? Um morto ressuscitar, ou vir à terra para dizer o que é o inferno, ninguém iria para o inferno. Mas não é dessa forma, infelizmente. Somente os que Deus pré-ordenou que serão salvos, amém? Continuando a mensagem. No princípio era a palavra, e se a palavra, mensagem união invisível da noiva. No princípio era a palavra, e se a palavra era Deus, então você estava em Deus. Nós somos parte de Deus. Seu Gênesis, a palavra, a parte que havia de realizar, esteve em Deus antes da fundação do mundo. Ele te viu, te conheceu, te predestinou para isto. Eu digo a vocês, tal como essa águia reconheceu a sua voz, assim também reconhece o verdadeiro cristão, nascido de novo, a voz de Deus falando através da palavra, quando eles veem isto, ungido e vindicado. Amém? Então veja, se você se aprofundar no ministério de Jesus no seu tempo terreno, você vai ver que o ministério de William Branham é o mesmo ministério. Aquilo que Deus operou através de Jesus, Deus operou nesse tempo através do nosso profeta. Como Jesus foi chamado de demônio, hoje o nosso irmão Branham também é chamado de demônio, falso profeta, falso vidente, com todo tipo de palavra contra as pessoas usam. Mas é o que eu digo, igreja. Eu penso assim, irmãos, para mim criticar alguma coisa, eu tenho que ter algo melhor do que eu critico. Para mim criticar sua moto, Gustavo, eu tenho que ter uma melhor. Para você criticar minha casa, tem que ter uma melhor, amém? Para mim criticar sua roupa, eu tenho que ter uma melhor, e assim vice-versa, e vai. Então, olha quantas pessoas criticam o ministério do profeta. Agora me aponta um que tem um ministério maior que o dele. Eu só tenho que falar na medida da proporção que eu tenho maior. Eu não posso falar contra algo, ou seja, para mim classificar o profeta como um falso profeta, eu tenho que ser um profeta verdadeiro. Mas cadê os profetas dessa era? Cadê os que ressuscitam os mortos? Cadê os que faz os aleijados andar pelo poder de Deus e que não é nada sentimental? Cadê os que têm previsto coisas acontecer, se levantar ditador, cair ditador, como Deus mostrou essas coisas? Não há. Não é defendendo o homem, amém? A gente tenta sempre mostrar o ministério que Deus operou nesse último tempo, para nos fazer voltar à palavra. Você pode ouvir a mensagem, todas as mensagens do irmão Branham sempre diz: você tem que entender a hora que nós estamos vivendo. Olha, o poder de Deus tem sido manifestado nessa hora. Vocês têm que olhar a palavra se cumprindo, porque isso foi prometido nas Escrituras. Mas qual a dificuldade que as pessoas têm de pegar o ministério desse tempo e levar para a Bíblia e ver que é cumprimento? Ninguém quer aceitar, porque cada um quer ser seu próprio mestre. É isso que a palavra diz. Pelo contrário, cercação. Vamos abrir a palavra, irmãos? Vamos lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. Versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo 4, 1. Conjuro-te, pois, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Agora presta atenção no versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã, pelo contrário,
cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Amém? Então olha o versículo 3 de novo. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã, algumas Bíblias, não sofrerão a sã doutrina, pelo contrário, vão se cercar de mestres, segundo os seus próprios desejos, suas próprias cobiças, como que sentido com seus ouvidos, e recusarão a dar ouvido à verdade. Então Paulo está dizendo dos últimos tempos, amém? Dos últimos dias. O povo não suportaria a sã doutrina. Agora tá. Quem tem declarado a sã doutrina para outros resistirem? Qual igreja que tem declarado a sã doutrina? Porque uma defende o véu, a outra defende o sábado, a outra defende o sangue, a outra defende os dons, a outra defende o batismo só moendo a cabeça, a outra batiza 3 vezes para trás e para frente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem tem a sã doutrina? Veja bem, recusarão a dar ouvidos à verdade e não suportarão a sã doutrina. Então veja bem, Gustavo, se Paulo está dizendo que nos últimos dias o povo não suportaria a sã doutrina, é porque eu creio que na mente de Deus haveria de se levantar na terra alguém pregando a sã doutrina. Amém? Então se Deus envia um profeta no último tempo para pregar a sã doutrina, o povo a resiste. Prefere se cercar de mestres. Paulo Júnior, Nicodemos, amém? Paul Washer, quem mais? Macedo, um dos grandes sábios batistas, né? Ou seja, cercando-se, apoiando-se em mestres. Ouve a mensagem, nossa, olha o que o irmão Brano pregou. Aí ouve os reverendos de hoje. Tudo contrário ao que o profeta pregou, ou seja, estão se apoiando em mestres. Amém? Não, irmão, isso é do diabo. Segue a nossa igreja. A nossa tem a verdade. Olha, somos a primeira igreja batista independente. A igreja presbiteriana independente. Nós tem a verdade. Vem para nós. Isso aí é tudo diabo. Não é a semelhança do passado? Vocês estão se misturando com esse homem. Filho de Beuzebu, filho ilegítimo, filho de uma mulher que ficou grávida antes de casar com José. Mesma coisa. Esse ministério do diabo, esse negócio de prever os pensamentos, essas curas, essas coisas, cura no sábado, essas coisas tudo, isso é do diabo. Esse negócio de luz fotografado na cabeça, não, isso é loucura, isso é espiritismo, isso é doidice, isso é do diabo, vem para a nossa igreja. Adúlteros no púlpito, ladrões, roubadores, assassinos, bêbados, pregando nos gideões, isso que é a verdade. O povo rejeita a sã. Não, esse negócio de cabelo não tem nada a ver com cabelo, a mulher pode ter o cabelo de qualquer tamanho, pode usar qualquer tipo de roupa, o importante é o coração. E de fato, mas cadê os coração como da prostituta? Hã? Cadê o coração como dessa mulher prostituta? Que tinha temor real, que não conseguia viver a vida que os sacerdotes colocavam o jugo sobre as pessoas. Ela não conseguia nunca viver aquilo, por isso se entregou ao pecado, sempre sendo condenada, julgada e criticada, a lei pesando sobre ela, nunca iria conseguir agradar a Deus na visão deles. Mas quando Deus encarna e manifesta, ele diz: se você beber da água que eu te der, você nunca vai ter sede. Você não precisa de nada que eles estão lá no templo dando, você só precisa beber a água, e essa eu tenho para te dar. Bebe. E quando a mulher bebeu, foi na cidade testemunhar: olha, encontrei um homem que falou toda a minha vida, porventura não é esse o Cristo? Amém, irmãos? Então haveria tempo em que não suportaria a sã doutrina, a revelação que nos leva de volta à originalidade dos primeiros apóstolos. Então hoje o povo não suporta isso que a gente prega, isso que a gente crê, que a gente acredita. Amém? Já é difícil para nós que prega suportar. Imagina os que nos ouvem. Então é por isso que a gente tem poucas pessoas que acreditam nesse ministério do último tempo e que crê nessa mensagem. Porque tudo é pela fé, meus amados. É você crer no plano de Deus que você é justificado. Porque Abraão creu no chamado que Deus deu para ele. Noé creu no chamado que Deus deu para ele. Moisés creu no chamado. Quando Moisés viu a sarça ardente, amém, foi uma experiência dele. Quem ia acreditar em Moisés? Então quando o profeta testemunha lá dos esquilos, né? Lembra dos esquilos que foi criado pela palavra falada? Quem acredita nele?
mas a experiência que ele teve, ele sabia do que ele viveu. Amém? Então o desafio nosso da fé é crer no sobrenatural que Deus operou através de um profeta, para que através dele, crendo no ministério dele, a gente venha conseguir ter um contato com Deus, porque esse é o plano de Deus. Deus não fará nada sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. E quantos profetas Deus manda em cada era? Uma igreja cheia de profeta? Uma classe de profetas, 400 profetas como nos dias de Acabe? Não! Deus manda um como Elias, depois Elias morre, Deus levanta Eliseu, Eliseu está longe, Deus manda Micaías. É sempre um que Deus usa, como um profeta maior. E aí o nosso dever, que queremos ter contato, é crer na obra que Deus está fazendo. Mas para crer no que Deus está fazendo, é somente aqueles que foram chamados por Deus para crer naquilo. Então a nossa justificação é pela fé. Fé no que, irmão? Fé na obra de Deus, no que Deus está fazendo. Amém? Isso vem a justificação. Não é você pertencer a um grande grupo de pessoas intelectuais. É crer no que Deus está fazendo. E o que Deus faz são coisas pequenas, simples. Amém? Usar um homem simples do campo, sem nenhum estudo, sem nada, mas com grande poder sobrenatural. Amém? Crer numa mensagem que vai além da compreensão denominacional, dos ouvidos tapados, das escamas dos olhos, que vai além de tudo isso. É nisso que a gente é justificado. Crer na revelação de Deus. Eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. João 10,14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. João 10,27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Do grego ginosko, e elas me seguem. A palavra ginosko se traduz como conhecimento, é mais que apenas uma compreensão intelectual, mas tem mais a ver com conhecimento experimental ou de um conhecimento baseado na experiência real. As ações dos filhos de Deus não são predestinadas. A presciência de Deus quanto à eleição está, portanto, apenas na pessoa em si, e não em suas ações. É por isso que Paulo disse a Timóteo que Deus nos chamou não segundo as nossas obras, porque o que Deus viu não foram as nossas ações, mas a nossa semente, nossa natureza, nosso estirpe, nosso pedigree. O filho é predestinado, porém não suas ações ou obras. Essas são frutos de suas próprias escolhas pessoais, porém a sua salvação não. Deus é responsável somente pela sua eleição e não pelas nossas obras erradas. Mas cada filho seu deve prestar contas de seus atos, sejam certos ou errados. Ou seja, não, irmão, eu pequei porque eu fui tentado, isso e aquilo, eu fui fraco, eu fiz isso, fiz aquilo, falei isso, quando vejo já falei. Culpado é nós mesmos, Deus não tem nada a ver com isso. Deus não joga você em pecado, Deus não jogou Davi em pecado, Deus não jogou Abraão em mentira, Deus não joga ninguém no pecado, irmãos. Deus não joga seus filhos em pecados. Todas as nossas ações são de responsabilidade pessoal nossa. Se eu decidir roubar, mentir, adulterar, problema meu, Deus não tem nada a ver com isso. O dever dele, se eu sou um filho, é me chamar de volta, mas a consequência eu vou pagar por toda a minha vida. São cicatrizes que eu abro, que eu nunca vou conseguir fechar. São corações que eu viro, pessoas que eu machuco com palavra, com sentimento, com ações. Isso eu nunca vou conseguir cicatrizar. Eu posso passar um cicatricure, né? Como é que chama aquele remédio lá? Para tentar, né, varão, melhorar um pouco a ferida, mas nunca vai ficar 100%. Amém? Eu posso tentar me redimir com todos, amém? Embora a pessoa me perdoe e tudo, mas lá dentro, aquela ponta de faca que ficou encravada, nunca sai. Então Deus não é responsável pelas nossas atitudes e escolhas erradas. Não é isso que estava nos seus planos. Ele sabia sim que você podia fazer isso, com certeza ele sabia, mas não é por isso que ele te escolheu ou deixou de escolher, é se você era ou não semente dele. E geralmente a semente dele dá mais trabalho que a semente do diabo. Os que mais importunam Deus, porque os sementes do diabo têm as suas orações bonitas, suas orações intelectuais. Nós não, nós choramos, nós é melancólico, isso e aquilo, ó Deus, e isso, e põe Deus na parede. Amém? E Deus nos suporta muitas vezes. Então nós como os filhos, muitas vezes somos mais rebeldes que aqueles que são bastardos. Às vezes o filho adotado é mais alinhado que o filho de sangue. Então, mostrando isso, igreja, que as nossas ações erradas, Deus não tem nada a ver com isso, né? É eu escolhi fazer, eu decidi fazer, isso é problema meu. E eu tenho que estar apto para assumir as responsabilidades e as consequências do que eu vou colher dali para frente. Deus só vai me pôr na linha de novo, amém?
Por isso que a Bíblia diz que é impossível que aqueles que foram iluminados recaiam, ou seja, não tem como você cair e ficar fora do caminho. Você cai, mas você volta. Amém? Você sempre vai estar caindo, mas Deus te põe no caminho. Você cai, Deus te põe de volta. Você cai, Deus te põe de volta. Até que chega um tempo que Deus fala: chega de cair, meu filho, agora eu vou tirar da testa, está dando muito trabalho. Pode acontecer, sabia? De um filho de Deus pecar tanto, mesmo sendo filho de Deus, errar, falhar tanto, que Deus tira ele da terra, chega de dar problema. Sabe aquele filho que dá problema? Eu vou tirar, melhor tirar da escola, está dando problema demais na escola. Amém? Então tem filhos de Deus, irmãos, que não conseguem viver totalmente a palavra. Eles vivem caindo, vivem caindo, vivem caindo. Até que chega um tempo que Deus, o profeta falou isso numa mensagem. Deus tira aquela pessoa de cena e Deus recolhe para ele. Às vezes até precocemente, mas foi necessário tirar, porque o pai não suportava mais ver o filho caindo. Isso é além do nosso entendimento denominacional, né? Porque se caiu é porque é filho de Deus. Morreu, tá vendo? Não era filho de Deus. E aí? Os pais plantam DNA em seus filhos e, portanto, muitos dos seus traços e características e atributos que esperam deles para refletir. Mas isso não significa que eles aprovam cada coisa que os filhos fazem. É por isso que castiga cada filho que se ama. O DNA é predestinado por plantar a semente, mas as ações não são predestinadas só porque o DNA é predestinado. Jeremias 1,5: antes que eu te formasse no ventre eu te conheci. 1 Coríntios 1,3: se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Se alguém ama a Deus, é porque o mesmo tem sido conhecido por Deus. Em outras palavras, Deus estabeleceu um relacionamento com essa pessoa antes mesmo que eles se conhecessem. E assim, porque Deus tinha estabelecido o relacionamento em ação, assim a resposta da pessoa amada por Deus era amar a Deus em troca. Ou seja, só ama a Deus aquele que já foi amado por Deus e pré-conhecido. Por isso que o amor não é todo mundo que consegue. Quem vê você com o amor de Deus expressado fica com inveja, assim, como é que consegue ser desse jeito, tão calmo, amar, apaziguar a situação, abraçar o que lhe fez mal? Eu não consigo, é óbvio, não é filho de Deus. Somente os que é filho recebem a revelação do amor, amém? João 14,19: nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. 2 Timóteo 2,19: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte da iniquidade. O que Deus anteviu foi a natureza das pessoas. O pré-conhecimento para a eleição nunca é usado nas Escrituras em relação a eventos ou ações. Por exemplo, Deus não escolheu alguém porque teve um pré-conhecimento das obras e das escolhas do eleito. Mas em todos os casos é usado em referência a pessoas. O critério do seu chamado está em conhecer as pessoas em si e suas naturezas. Não o que elas haveriam de fazer, mas as pessoas que Deus conhece de antemão e não as ações dessas pessoas. Portanto, podemos dizer que a pessoa conhecida de antemão será conforme a imagem do primogênito, e não necessariamente que todas as suas ações serão aprovadas. Não são todos os filhos que conseguem andar 100%. Amém? Mas o peso denominacional é que você seja 110%. Um pouquinho mais, né? Você nunca vai conseguir, meus irmãos. Irmão, você vê como que é tremendo o plano de salvação de Deus? Nós não tem nada a ver com isso. É só Deus. A redenção é toda de Deus. Ele opera o querer e o realizar. Aonde fica nós? O que eu tenho que fazer, irmão? Só aceitar o querer dele. Não é o seu querer, é você aceitar o querer dele. É ele que opera o querer e o realizar. Aquele que em vós começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar até o dia de Cristo. Quem começa a obra? Quem dá fim na obra? Onde você fica? Você só é o vaso. Deus que molda. Amém? Agora vamos caminhar para a gente encerrar aqui, né? 1 Pedro 2. Eleito segundo a presciência de Deus. Então nós somos eleitos não porque as nossas obras foram conhecidas por Deus de antemão, mas por causa da nossa representação em Cristo. Não são as nossas ações que são conhecidas de antemão, mas as pessoas é que são conhecidas de antemão. Salmo 2,7. Proclamarei o decreto. O Senhor me diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Essa palavra decreto vem do hebraico choque, que quer dizer ação prescrita, decisão, obrigação prescrita, ordenança. Jesus foi declarado filho por Deus mediante um decreto, uma determinação. E é aquilo que Deus fala, né?
Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é um decreto. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E isso é dado para nós também. Tu, Ricardo, Gustavo, Danilo, Jéssica, Jennifer, Brenda, Sara, Lídia, Gabriel, Ian, enfim, aqueles que a gente crê que são filhos, né? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ou seja, é da vontade do Pai que você foi feito filho de Deus. Em João a Bíblia diz: aqueles que não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, da vontade da mulher, nem do varão, nem do sangue, mas de Deus. Você nasceu na terra por vontade, não dos seus pais, mas de Deus. Amém? Você pode estar no meio de 50 irmãos, mas você foi gerado segundo a vontade de Deus. Amém? Jesus foi declarado filho por Deus mediante um decreto, uma determinação. E todos nós naquele dia nos tornamos filhos de Deus pelo seu mesmo decreto e determinação. Portanto, quando os homens dizem que Deus previu qual seria a sua escolha e deste modo fez a sua eleição ou escolha baseada na escolha do eleito, eles não estão remanejando bem a palavra da verdade, pois estão colocando a carroça à frente dos bois. Deus não elegeu ninguém porque ele previu que iriam crer, pela simples razão de que nenhum pecador pode crer até que Deus lhe dê uma medida de fé para crer, assim como ninguém vê até que Deus lhe dê visão para ver. Na verdade, nós recebemos o Espírito Santo de Deus para que possamos ser capazes de ver como Ele vê. A visão é um dom de Deus, crer é um dom de Deus, e ver é a consequência de usar o dom da fé. Crer não é um ato meritório, mas uma graça dada pelo dom. Deus não somente conhecia o fim desde o princípio, mas Ele mesmo planejou, determinou, predestinou e decretou tudo desde o começo. Amém? Aqui a gente encerra esse estudo da presciência de Deus na eleição. Amém? Esse ensino é uma benção, né? Isso aqui é uma revelação tremenda, igreja. Se a gente olhar para essas coisas e não nos identificar dentro desse plano, eu não sei mais o que pode nos mostrar quem somos diante de Deus. É uma obra perfeita, é um plano que nós só temos que aceitar ele para nós, amém? É como a gente sempre diz, Satanás fará de tudo para que você não veja você mesmo como um filho de Deus. Ele quer pôr nós para baixo, lançar as coisas no nosso rosto, coisas do passado. Irmãos, o que mais o diabo faz é jogar nosso passado contra nós. A arma mais mortal que ele tem é o passado. Ou seja, a Bíblia diz assim: eu vos perdoarei, dos seus pecados não me lembrarei. Você já reparou que o único que esquece dos pecados é Deus? A gente sempre vira e mexe, está lembrando de coisa passada, ou que a gente fez, ou que alguém fez por nós. Nós nunca conseguimos pôr uma pedra totalmente por cima. Nós estamos sempre lembrando. Na primeira oportunidade a gente joga na cara: lembra daquele dia? Nós não fomos chamados para ser a imagem e semelhança do Filho de Deus? Imagina se Jesus ficasse jogando na cara daquela mulher as coisas. Ou quando ele estivesse lá na cruz, né, jogando as coisas na cara de todo mundo. Ô mulher endemoniada, você não vai me tirar da cruz? Não lembra que eu tirei 7 demônios de você? Ô seu paralítico, você não lembra quando eu te levantei lá no tanque de Betesda lá, que você estava lá? Ô cego de Jericó, ô Bartimeu, me tira daqui, você não viu? Você não lembra quando eu te ajudei? Você não lembra a mulher prostituta quando todo mundo te acusou e eu te perdoei? Você não vai me ajudar não? Imagina se fosse assim. Ou seja, nós temos dificuldade de passar uma borracha em tudo. Mas Deus, quando você é perdoado, Ele apaga seu passado. Engraçado, né? A gente dificilmente quer apagar o que as pessoas fez por nós, mas a gente quer que as pessoas apaguem o que a gente fez para elas. Já reparou como que a gente é ignorante e só usa as coisas ao nosso próprio favor? Não podemos agir de tal maneira. Amém, igreja? Se Deus perdoou você, Ele esqueceu. E se você perdoou alguém, você também tem que esquecer. Mas a gente, muitas vezes, o nosso erro é esse: ficar sempre remoendo o passado. A águas passada não volta em moinho. A água que corre no rio, ela só deságua no mar. Ela não volta mais. O que ela faz é voltar para as fontes, ser purificada de novo e voltar. É um ciclo, né? Amém? Então o que a gente faz? Se você quer trazer alguma coisa à tona do passado, que não seja para destruição, que seja para reflexão, para ver o quanto você melhorou. Somente isso. Olhe para o seu passado como uma escada que você subiu, amém? E se você subiu, você não quer descer de novo, você quer continuar subindo. Imagina, né? Você chega numa subida, o carro custou subir, Gustavo, tá até chorando o motor,
Chega lá em cima, vou voltar e subir de novo. E se o carro não aguentar subir de novo? Aí você fala, não, vou voltar e depois eu volto de novo. E se você não ter força para voltar? Para subir de novo a montanha que você subiu até aqui? Amém, meus amados? Eu não me lembro um dia que eu tive uma experiência com Deus, eu não consigo esquecer isso. Eu lembro que eu estava orando uma madrugada e eu me vi numa escada. Eu me vi no meio de uma escada, grande assim, e eu no meio dela, né? E eu olhava para trás, eu vi quantos degraus eu subi, eu olhei quanto eu tinha para subir. E o que Deus me ensinou naquilo? Será que realmente valia a pena eu querer voltar para trás e depois subir tudo de novo? Não. Eu só tinha que olhar para aquilo que tinha. Nossa, olha o tanto de degrau que ainda tem. Mas se eu olhar para trás, mas olha o tanto que eu já subi. Se é um por um, quer dizer que eu consigo subir os que estão por vir. Eu sei que as pernas vai doer, vai cansar, vai dar fadiga, mas se eu continuar subindo, sobe um degrau, respira. Sobe um degrau, respira. Agora subir correndo, não dou conta, né, Val? Imagina uma escada, Danilo, de 100 degraus, você querer subir correndo. Na hora que você chegar na metade, você não dá conta mais não. Mas se você subir um por um, conforme a lei da natureza, né? Às vezes a gente tem mania, quando era menino, né, na escola, subir os degraus da escola 3 por 3. E se escorregasse o pé? Regaçava a canela, né? Então tem que ser degrau por degrau. Vale a pena continuar, vale a pena padecer, vale a pena sofrer as afrontas, amém? Como a Bíblia diz, tomar o exemplo daqueles que suportou tais afrontas e prossigamos adiante. Amém, meus amados? Então encerramos por aqui esse assunto e vamos ver o que Deus prepara para nós aí no próximo culto. Amém? Vamos se colocar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Encerramos aqui esse estudo. Somente crer na palavra revelada, nessa mensagem pregada pelo servo do Senhor. Não dê ouvidos aos homens envenenados, procure estar sempre ao lado do que o profeta falou. Se não fosse essa mensagem, esse amor incomparável, onde você estaria? Se não fosse esse profeta, com seu esforço divino, tudo perderia. Se não fosse a mão de Deus que arrancasse fortemente os seus filhos do pecado, eu de mim nada seria. Meu passado era o presente, no pecado eu morreria. Somente crer nesta manifestação, isso é a revelação dos mistérios de Jesus. Somente crer e ser mais agradecidos, pois estávamos perdidos, mas agora temos luz. Se não fosse essa mensagem, este amor incomparável, onde você estaria? Se não fosse esse profeta, com seu esforço divino, tudo perderia. Se não fosse a mão de Deus que arrancasse fortemente os seus filhos do pecado, eu de mim nada seria. Meu passado era o presente, no pecado eu morreria. Somente crer nesta manifestação, isso é a revelação dos mistérios de Jesus. Somente crer e ser mais agradecidos, pois estávamos perdidos, mas agora temos luz. Se não fosse essa mensagem, este amor incomparável, onde você estaria? Se não fosse esse profeta, com seu esforço divino,
tudo perderia. Se não fosse a mão de Deus que arrancasse fortemente os seus filhos do pecado, eu de mim nada seria. Meu passado era o presente, no pecado eu morreria.